Shalom, Shavuot. O tema desta mensagem para este Seudat Mashiach é lembrem-se de mim. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, no nome de Yeshua, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, pedindo para que o Senhor fale conosco. Me ajuda, Pai, a passar, transmitir o que a Tua Ruach deseja ministrar às nossas vidas, a importância desta mensagem. Nós tivemos muitas mensagens aqui, Pai, no Seudat Mashiach, que tratavam, claro, sobre o Mashiach, Yeshua, sobre a obra dele. Mas essa mensagem, Pai, vai mexer a forma que nós celebramos o Seudat Mashiach, esta ceia do Senhor, ceia do Teu ungido do Mashiach. Vai mexer nas estruturas de como nós lemos tudo que Yeshua falou aos seus Talmidim naquela noite, naquele Seder de Pesach. Eu peço a Ti que me ajude a transmitir esta preciosidade, esta mensagem caríssima. Tudo que o Senhor nos entrega é tão caro, Pai, é tão precioso. E eu não sou digno de toda a verdade, de toda a misericórdia que tens demonstrado para com o Teu servo. Eu lhe peço que me capacite a passar essa mensagem e capacite também cada ouvinte aqui, cada um dos meus irmãos à distância, que se propuseram a celebrar conosco este Seudá e, mais do que isso, aprender um pouco mais de Ti e principalmente do Teu Filho, Mashiach Yeshua, nesta noite. Nos ajuda, Senhor, eu lhe peço mais uma vez. Fala conosco, Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Tema da mensagem, então, lembrem-se de mim. Em todo o Seudat Mashiach, nós temos o costume de ler o pedido de Yeshua em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 até o 26, no caso aqui, narrado por Shaul, a Shaliach, de que nós não nos esquecêssemos dele. Para ser mais exato, nos lembrarmos. Façam isto em memória de mim. É interessante notarmos que em meio àquele Seder de Pesach, ele instituiu o seu Seudá, a ceia, a refeição que nós fazemos em honra e memória dele, explicando os impactos que aquela refeição traria sobre nós, os símbolos que existiam dentro daquela refeição, o vinho que representa o sangue derramado para que uma nova aliança fosse feita, a participação no corpo do Mashiach por meio da matzá, do pão sem fermento, a cura física e espiritual que recebemos ao comer do Seudá e a santificação que alcançamos, mas ele deixou explícito para nós que nós devíamos fazer isto com a direção de nos lembrarmos dele. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25, o relato de Shaul HaShaliach. E tendo dado graças, partiu, no caso a matzá, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em algumas versões vai estar escrito para se lembrarem de mim, ou lembrem-se de mim ao fazerem isso. Continuando o texto, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mais uma vez, em algumas versões está escrito: lembrem-se de mim ao beberem desse cálice. Ou façam isto para se lembrar de mim. Como nós reagimos quando alguém nos pede para que nos lembremos dela? E, além disso, como que nós nos lembramos de alguém? Geralmente, quando nós vamos nos recordar de alguém, nós primeiro nos recordamos da aparência da pessoa e depois da reputação dela. E só depois disso nós vamos falar um pouco sobre o caráter dessa pessoa, e geralmente isso nem é mencionado. Geralmente são mencionados os defeitos e erros, sendo estes verdadeiros ou não. E Yeshua, ele foi muito difamado. E até hoje é para que as pessoas se lembrem dele de maneira corrompida. Muitas pessoas recebem coisas do Mashiach Yeshua que são mentiras
E elas acreditam nisso. E elas acreditam e são enganadas. Hoje, muitos são enganados por causa da perversão que fazem com as Escrituras. E outros contra uma versão corrompida de quem Yeshua é para confundir as pessoas. Enquanto ele estava aqui, isso também acontecia. Mateus capítulo 11, versículo 18 e 19, nos é narrado o seguinte: pois veio Yohanan, Yeshua dizendo, que jejua, não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Yeshua era muito difamado, ele era perseguido. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Para muitos contam que Yeshua foi apenas um profeta, e as pessoas acreditam. Ele ainda é difamado, ainda contam mentiras sobre ele. O engano começa dizendo que ele era, porque na verdade ele está vivo. Ele é um profeta, e também o Mashiach prometido, e nosso Salvador. Outros contam que ele foi apenas um grande mestre, um grande rabi, como dizem. Alguns contam que ele é até o próprio Eterno. Outros contam, escrevem livros de que ele teve filhos. Até hoje existe uma corrupção sobre o que na fala das pessoas sobre o Mashiach. Então ele se preocupou, e não foi em vão, tudo que ele fez tinha um grande propósito. Ele se preocupou em nos instruir, lembrem-se de mim, ao fazerem isto. Para compreendermos melhor o que o Senhor deseja nos ministrar, eu gostaria de compartilhar, resumidamente, uma história verídica. Richard Jewell, que era um guarda de segurança durante os Jogos Olímpicos de 1996, em 27 de julho, no verão daquele ano, percebeu que uma pessoa havia deixado de propósito uma mochila debaixo de um banco, próximo à torre de som do concerto que estava sendo realizado no estádio. Suspeitando que aquilo poderia ser um atentado, uma história real, ele tentou isolar o local, mesmo com o som alto encobrindo os seus gritos, e retirou a maior parte das pessoas, protegendo as suas vidas. Foi descoberto depois que aquele pacote, aquela mochila, continha 3 bombas de tubulação, cercadas por 3 polegadas de pregos de alvenaria, e usava uma placa de aço como dispositivo direcional. Infelizmente, Richard não conseguiu alertar a todos. E quando a bomba explodiu, embora um número reduzido de pessoas estivesse ao acesso da bomba, uma mulher morreu vítima da explosão e outras 111 pessoas foram feridas. Além disso, uma outra pessoa morreu de ataque cardíaco desencadeado por este evento. Se aquele homem não tivesse agido com rapidez para tirar o maior número possível de pessoas após ter encontrado o artefato, muitos teriam morrido. Muitos mais. Durante cerca de 3 dias, aquele homem foi aclamado como um herói. Um herói que impediu a morte de muitas vidas. Contudo, uma matéria sensacionalista de um jornal começou a explorar que aquele segurança, até então tido como herói, possuía o perfil de um terrorista. As autoridades passaram a investigar a vida dele, trazendo terror sobre ele e sobre a sua mãe, e a vida de Richard foi completamente exposta desde a sua infância. O fato dele ser solteiro, viver para cuidar da sua mãe, também foi explorado e deturpado. As consequências de tal publicidade trouxeram, dentre outras consequências, a invasão da sua vida pessoal, o vandalismo feito em sua casa, e ele chegou a ser agredido diversas vezes, porque as pessoas acreditaram no que estava sendo publicado. Até amigos de infância narravam ele como o esquisito que só queria estudar sobre guerras. E ele e a sua mãe chegaram ao ponto de não conseguirem mais crer que a justiça pudesse ser feita. A verdade foi descoberta devido a investigações e também porque outras bombas foram implantadas nos meses seguintes em outras regiões do país. E ele foi absolvido de todo o mal que intentaram contra ele, e o reconhecimento de que ele era de fato um herói veio sobre toda a nação. Mas para nós termos noção
do estrago que foi feito. Em outubro de 96, aproximadamente 3 meses após o atentado, o FBI declarou que Jewell não era mais uma pessoa suspeita. Então, por 3 meses, ele teve que suportar todas as perseguições por algo que ele não havia feito. Após mais 3 atentados, em 97, ou seja, 1 ano depois do primeiro atentado, um homem foi identificado pelo FBI como suspeito e somente em 2013 ele foi preso. E em 2005, ou seja, quase 10 anos depois dos atentados, ele concordou em se declarar culpado para evitar uma possível sentença de morte. E Eric Rudolph foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional por seus crimes. Quase 10 anos depois. Richard recebeu diversas homenagens, recebeu condecorações e promoções e fez muitas palestras, mas morreu com apenas 44 anos de idade. Ou seja, aproximadamente 10 anos após os atentados e 2 anos após a confissão do culpado. 2 anos após, devido à sua saúde bastante debilitada com diabetes. Tudo aquilo cobrou o seu preço, irmãos. Certamente as pessoas que foram salvas naquele evento em julho de 96 nem soubessem que estavam sendo salvas de um atentado, não sabiam nem o que estava acontecendo. Muitos foram poupados pela atuação prudente daquele homem que sequer sabiam que estavam em risco. Talvez nunca pensaram em um homem que mudaria a vida deles para sempre, porque se propôs a fazer, para agir corretamente, colocando o parque em segurança naquele dia, mesmo que aquilo fosse destruir a sua reputação na época e a sua própria segurança. Durante os meses que se seguiram, até mesmo as pessoas que foram salvas foram provadas em pensar: aquele homem supostamente me salvou, mas na verdade ele tentou me matar. Muitas vezes, por que o Senhor nos trouxe essa história verdadeira? Porque muitas vezes nós somos provados em relação a Mashiach Yeshua. O homem que nos salvou, que só desejou o nosso bem, nós somos provados. Se vamos pensar mal dele, se ele nos ama, sobre a obra dele, a obra redentora que ele operou, que ele fez por nós, nós somos provados. Talvez você chegou e você está tendo acesso, por exemplo, ao judaísmo messiânico. E você já foi provado em negar Mashiach Yeshua. Talvez em algum momento da sua vida, diante de alguma aflição, de alguma dificuldade, você foi provado a pensar mal do Mashiach Yeshua. Assim como aquelas pessoas que foram salvas naquele atentado, foram provadas em pensar mal daquele homem. As pessoas perseguiram Richard por causa do que achavam sobre ele, pesquisando superficialmente sobre a vida, mas aquelas pessoas não o conheciam. Eram pessoas cheias de suspeitas, e o mal quer fazer a gente suspeitar de Yeshua ao invés de conhecê-lo. O mal, ele quer fazer isso, nós suspeitarmos de Mashiach, suspeitarmos uns dos outros ao invés de conhecermos uns aos outros, como o Eterno conhece. Vermos como o Eterno vê. Essa tem de ser uma das nossas orações, uns sobre os outros. Porque, naturalmente, se nós não tivermos Aruach em nossas vidas, naturalmente nós só vamos pensar o mal uns dos outros. Sempre haverão motivos em nós e motivos nos outros para que nós nos separemos, para que haja divisão no nosso meio. E se nós dermos ouvidos ao mal, nós vamos fazer isso. Nós vamos sempre suspeitar de alguém. Vivemos um tempo onde a astúcia do mal tem abalado o conhecimento do bem. Ofertas de independência de Yeshua como único caminho ao Eterno. Propostas de vivermos segundo os nossos impulsos carnais. Promessas de vivermos religiosamente pensando que temos mérito ou que podemos nos salvar. Tem muitas pessoas sendo enganadas. Uma coisa é verdade em relação a isso. Nós
desconhecemos completamente o que seria das nossas vidas se Yeshua não tivesse intervindo na nossa história. Nós não temos noção do que seria de nós se ele não tivesse feito o que ele fez. Não sentimos o resultado em nossos corpos do que ele fez, nem as consequências da explosão da humanidade, porque Yeshua se jogou na frente da bomba. Nós temos que lembrar do que ele fez, mas nós não temos noção da grandeza de tudo isso. Do que ele nos protegeu, se nós estaríamos aqui hoje, ou se a terra já teria sido destruída. Nós não tivemos que morrer para a nossa expiação. Não passamos pelo sofrimento que ele passou. Do contrário, jamais o esqueceríamos em nenhum momento dos nossos dias. Nós temos sido gratos ao Mashiach pelo que ele fez de nos salvar para a vida eterna. Se na sua última refeição com os discípulos, antes da sua morte, falando sobre o seu corpo e o seu sangue que seria dado em favor de nós, ele pediu para que nos lembrássemos dele, é porque ele sabia o quanto é difícil manter em nossas mentes aqueles que nos fazem bem. E como é simples desconfiar de tudo em um mundo mau. Porque nós temos experiências ruins. Se você teve experiências ruins, você passa a desconfiar de tudo porque você viveu coisas ruins na sua vida. E o Senhor não te chamou para isso. Só porque você passou por um momento difícil, você vai desconfiar de tudo? Como é simples nós desconfiarmos de todos. Lembrar-se de quem nos fez bem, que é o difícil. Nós vivemos um tempo onde nós somos condicionados a desapegar e esquecer. Hoje, se você comprou o melhor celular do mercado, ele não vai ser o melhor celular daqui a um ano. Outros já vão ter sido lançados. E dependendo do para que você utiliza esse celular, ele pode se tornar obsoleto em pouco tempo. O computador caro que você adquiriu tem vida útil, ainda que ele permaneça ligando, funcionando. Mas talvez ele já não vai servir, dependendo para que você utiliza ele. Os eletrônicos são feitos propositalmente, com uma breve vida útil. E nós estamos cada vez mais habituados a atualizações de sistema, a gente é pego de surpresa o tempo todo. Nós temos de nos adaptar a essa vida de toda hora ter que mudar, ter que trocar, ter que deixar o antigo e se adaptar ao novo. E isso está condicionando a nossa vida a fazermos isso com pessoas também. Descartar pessoas, em um ano essas pessoas se tornam obsoletas para nós. Como você via Yeshua quando você se converteu? E como você vê ele hoje? Porque quando nós nos convertemos, nós percebemos o quanto nós precisamos dele, o quanto nós não podíamos, naquele tempo, vamos colocar assim, não podíamos nada sem ele, mas aí a gente vai crescendo, vai passando o tempo, parece que a gente pode as coisas sem ele agora. Parece que nós queremos descartar, assim como o mundo está nos condicionando a descartar tudo, com esse consumismo que existe no nosso tempo. Nós estamos nos condicionando a isto, a descartar pessoas também, a trocar as pessoas de posição. Eu tenho esse aqui, mas agora não é mais... Ele não tem mais essa posição no meu coração, vou trocar ele. E nós podemos fazer isso com Mashiach e Yeshua. Eu precisava dele, mas agora não preciso mais. Como você o vê? Essas palavras podem ser duras, mas como você vê ele hoje, como você via ele antes? Como você via ele antes? Como você o vê hoje? A religião pode nos afastar do eterno, pode nos afastar de Yeshua. Porque essa palavra religião, que significa religar, nós podemos usar um sistema de práticas pensando que isto vai nos ligar ao eterno, e sem Yeshua nada pode nos ligar ao eterno. Religião nenhuma vai te ligar ao eterno, só o Mashiach. Só o Mashiach. Mas nós podemos trocar e abandonar o caminho. E quem é o caminho? Yeshua. Nós podemos abandonar a verdade.
que é Yeshua. Como você o vê hoje? Yeshua andou com seus discípulos por cerca de 3 anos no seu ministério, e nem o que o trairia foi descartado durante esse tempo. Porque Yeshua não fazia nada sem uma direção clara do Senhor. Ele nunca nos ensinou a lançarmos fora as pessoas, nos esquecermos. Yeshua nos chamou com o propósito de que a nossa unidade seja longa, resiliente. Muitos no mundo mencionam Mashiach de um modo errôneo, mas nós, como crentes nele, não deveríamos agir como aquele jornal que publicou coisas malignas sobre aquele homem norte-americano. Se você tem temor de falar mal de alguém, quanto mais você tem que ter de falar do Filho de Elohim. Nas páginas do nosso coração, pode ser que seja publicado mentiras sobre Yeshua, dúvidas do seu amor, das suas intenções para conosco, e outros pensamentos sobre alguém que tudo o que fez foi amar e se entregar por nós, pelas nossas vidas. O Eterno nos registrou por meio do profeta Yeshayahu o seguinte, Yeshayahu capítulo 49, versículo 13 ao 16, está escrito assim: Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós montes estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Se o Eterno registrou isso, é porque isso pode acontecer conosco. Principalmente diante de desafios. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Não há o que o Eterno faça, irmãos, que deixe de nos notar. Ele sempre inclui a gente nos planos dele, nos seus propósitos. Talvez você tenha pensado, eu estou sem... O que propósito do Senhor? Ele se esqueceu de mim. Busque o Senhor. Ele vai te dar resposta. Ele vai te dar resposta. Se santifique, se separe. Ele vai te dar resposta. Quando o Mashiach anunciou a sua volta ao Eterno, cada vez mais claro, ele falava com os discípulos de que ele não ficaria aqui para sempre, de que ele tinha que retornar ao Pai, depois ele voltaria. E um dos questionamentos deles era, olha, para onde você vai? Porque a gente fica pensando, será que ele vai se esquecer? Para onde você vai para que nós possamos ir? Yohanan capítulo 14, se os irmãos quiserem abrir, acompanharem juntos. Yohanan capítulo 14, João capítulo 14, versículo 1 ao 6. Não se perturbe o coração de vocês. Por que ele estava dizendo isso? Porque o coração deles estava se perturbando já. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, em Elohim, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu Yeshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tenha por certo na sua vida que jamais ele vai se esquecer de você. Yeshua jamais se esqueceria de nós. Nós é que somos provados sobre como nos lembramos dele. E se nos lembramos dele no nosso dia a dia, na nossa vida. Cada um de nós tem uma experiência com Mashiach diferente, mas eu acredito que a maior parte das pessoas nunca tenham visto, nunca viram Mashiach. Alguns podem ter tido sonhos, visões, sentido a fragrância de Yeshua ou o seu toque, o toque das suas mãos, talvez encontros como o de Shaul HaShaliach,
Mas a maior parte das pessoas nunca o viu diante dos seus olhos. Mas com o Eterno, com Yeshua, o principal nunca foi ver. Nunca foi ver o principal. Nunca se tratou da imagem, da aparência. Ele não pediu para que nos lembrássemos da sua aparência. Até porque ele sabia que dali em diante seriam poucos aqueles que eram testemunhas oculares, que andaram com ele. Nós podemos então trabalhar como nós temos feito em animações, pinturas, desenhos, mas o nosso maior tempo precisa ser investido em quem ele é. Quem ele é. Conhecer Yeshua tem de estar em primeiro lugar, mais do que saber da sua aparência. As pessoas podem destruir a reputação de alguém, como fizeram com a de Richard Jewell, e com a de Yeshua também tentam fazer isso, e por isso o nosso esforço está de nos lembrarmos de quem ele é, porque o caráter dele está acima do que as pessoas falam, da reputação. Quero ler mais um texto com os irmãos de Yohanan, capítulo 7, versículo 38 em diante. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, ainda não fora dado, por ainda Yeshua não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Mashiach. Mas diziam outros: vem, pois, o Mashiach da Galilá, sendo que Yeshua nasceu em Betlehem. Não diz as Escrituras que o Mashiach vem da descendência de Davi, de Betlehem, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Não sei o que está por acontecer, o que as pessoas vão falar de Yeshua. Mas nós precisamos nos fortalecer, buscar conhecê-lo. Porque em meio à multidão, já havia, com ele na terra, já havia discussão sobre quem ele era. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, Naquidmon, que era um deles, o que à noite fora ter com Yeshua, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também Galileu? Examinas, pois, e verás que da Galiléia de Galilá nenhum profeta surgiu. Lucas capítulo 2, versículo 4 a 7. E todos iam se alistar, cada um à sua própria cidade. E subiu também Iosif da Galilá, da cidade de Natseret, a Yehudá, a cidade de Davi, também chamada Betlehem, porque era da casa da família de Davi. Então eles falavam mentiras sobre Yeshua o tempo todo. Como você tem se lembrado dele? Como você tem se lembrado dele? Continuando o texto: a fim de alistar-se como Miriam, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nós precisamos conhecer Yeshua. Nós precisamos saber quem ele é, da sua obra, Nós temos nos dedicado cada vez mais para conhecer a Torá, e a Torá fala a respeito dele. Procure na Torá sobre Yeshua. Procure nas Escrituras, leia sobre Mashiach e Yeshua, lembre-se dele. Você tem se lembrado de Yeshua nos seus estudos, nos seus devocionais. Yohanan capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Yeshua: porque viste, Tomá, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Por que eu estou lendo isso? Porque multidões seguiam Yeshua para tentar vê-lo. Mas elas queriam alguma coisa com ele. O Eterno nos ministrou
há alguns dias de que a presença dele atrai pessoas. As pessoas querem estar onde o Eterno está. Elas querem estar onde Yeshua está. Mas elas querem alguma coisa com ele? Quantas pessoas só iam lá para ver o que ele estava fazendo, para ouvir as coisas que ele falava, mas elas queriam alguma coisa com ele? Queriam alguma coisa com Yeshua? E eu falo às pessoas, todos nós somos provados nisso. Se nós estamos congregando porque eu quero saber o que está acontecendo, porque me é cômodo, porque eu quero ver alguma coisa diferente acontecer, ou porque eu quero alguma coisa com o Eterno, porque eu quero alguma coisa com Yeshua, porque eu quero conhecê-lo, porque eu quero andar com ele. Por que você congrega? Como você se lembra do Mashiach? Quando ele chamou Yohanan no capítulo 1, vamos ler, Yohanan no capítulo 1, versículo 45, quando ele chamou Natanael, Yohanan no capítulo 1, versículo 45 em diante, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moshe escreveu na lei e os profetas, Yeshua de Nazaret, o filho de Yosef. Então eles acharam sobre quem Moshe escreveu. Como você lê a Torá? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaret? Disse-lhe Filipe: vem e vê. E Yeshua viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Yeshua respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Elohim, tu és o rei de Israel. E Yeshua respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores ainda do que estas verás. Não se tratava, irmãos, quando Yeshua diz para nós, lembrem-se de mim, não se trata apenas daquilo que você vê, mas do seu relacionamento com ele, de quem ele representa para você, de como os Shaliachim iriam manter o Mashiach na vida deles. Quantas multidões queriam olhar para Yeshua, mas não queriam estar com ele, não queriam ser ministradas por ele. Então, assim como nós, sobre a notícia, vamos nos lembrar de Richard Jewell, um homem que salvou muitas vidas e depois foi difamado, acredite, muito mais nós devemos nos lembrar do Mashiach Yeshua, do que ele fez, do que ele sofreu por ter nos amado e ter tido a coragem de nos ter feito o bem. E ele continua fazendo. Hoje, você pode se lembrar das marcas que você não traz no seu corpo, no seu espírito e na sua alma, porque Yeshua levou tudo isso sobre si, com o propósito e o objetivo de curar, purificar e salvar a sua vida. E se não podemos vê-lo com os nossos olhos, podemos ver suas feridas por nossa causa. Um homem de dores, que sabe o que é padecer. 1 Kefa, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Assim acontece para que fique comprovado que a emuná, que a confiança que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Yeshua HaMashiach for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua emuná, a salvação das suas almas. Mesmo sem vê-lo, estamos nos lembrando do que passaram para nós, do que nós lemos na Torá, do que nós lemos nas Escrituras. Nós não podemos esquecê-lo. Nós não podemos esquecê-lo. Não podemos fazer com ele o que ele jamais faria conosco. Jamais faria conosco. E a Ruach nos convida hoje a não somente termos esta memória desta celebração do seu Seudat Mashiach, mas levarmos essa memória todos os dias da nossa vida. Lembrarmos que um dia cada um de nós estará em situação parecida com aquele homem que esteve no madeiro do lado de Yeshua,
registrada em Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Mashiach, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Elohim, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem nenhum mal fez. E disse a Yeshua: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Yeshua: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A pronta resposta de Yeshua deixou claro que não haveria como ele esquecer daquele homem condenado. E ele não vai esquecer de nós. Não importa o momento que nós vivemos, os tempos são difíceis e as escrituras nos dizem que eles vão piorar, mas Yeshua jamais se esquecerá de nós. Guarde isso com você. Hoje nós celebramos o seu Dat Mashiach. Talvez você está sentado, nós estamos aqui na Beit, na sinagoga, mas nós não sabemos como será. Se um dia nós celebraremos aqui dentro, em algum lugar escondido, como faziam os discípulos, e como ainda fazem tantas pessoas no mundo todo. Nós não sabemos. E o exercício de se lembrar vai se tornar vital para nós não nos perdermos no caminho. Porque dependendo do que você vive, das situações que você vive, podem desfigurar você. Nos fazem nos esquecer de quem nos chamou e para que nos chamou. Dependendo da situação que nós podemos viver, nós vamos ser tentados a esquecer de Yeshua, dos seus ensinos para nós. Eu me recordo daquele filme, Um Ato de Liberdade, onde não sei se posso colocar, naquela floresta, eles diziam: as pessoas querem que a gente se comporte como animais, mas nós vamos lutar para manter a nossa humanidade. Pode surgir tempos onde nós vamos ter que lutar para manter o Mashiach no nosso meio. Não se esquecer de quem nós somos e do que nós nascemos para ser. Quantas coisas podem desviar você do teu chamado? Podem desviar do propósito que o Senhor tem para a sua vida? E Yeshua, naquela ceia, nos instruiu: lembrem-se de mim. Lembrem-se de mim ao comer desta matzá. Lembrem-se de mim ao tomar deste vinho. Sejamos desafiados à gratidão neste dia, a lembrarmos do nosso Senhor, não somente como um herói verdadeiro, mas como resgatador de toda a humanidade. Celebremos essa lembrança e assim sejamos santificados no nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Pai, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez e te dou graças. Nos ajude, Pai, a nos mantermos com a nossa mente no lugar certo, o nosso coração. Que jamais saia das nossas memórias o que o Mashiach fez. Eu não posso me esquecer de ti, Yeshua, do que o Senhor tem me chamado para viver e me chamou. Das tuas palavras, do dia que o Senhor me resgatou, do dia que o Senhor falou comigo, do que o Senhor fez naquele madeiro, naquelas horas de tortura, diante de todas as acusações, aqueles dias terríveis, tudo que o Senhor fez por mim, por nossa causa. Nós não vamos nos esquecer, Yeshua. Nós declaramos isso. Nós precisamos de ti, como sempre, nos ajuda a permanecermos nos caminhos. Tu és o caminho, permanecermos atrás do Senhor, as tuas pegadas. É o que eu peço a ti. E que assim seja, que assim seja. Shalom, Shavuotov a todos vocês, né? Que o Senhor possa ter falado fortemente ao teu coração. E claro, todas as mensagens para nós, ela traz uma oportunidade, né? Oportunidade. E aqui com essa mensagem a gente tem a oportunidade de mudar alguns paradigmas que fazem parte da nossa vida e muitas vezes a gente nem percebe. Porque se alguém fizer alguma coisa que no nosso entendimento for ruim para nós,
a nossa mente vai ser tomada e a gente não vai se esquecer dessa situação com facilidade. E muitas vezes, quando a gente recebe o bem, a gente rapidamente se esquece. Então, que a gente possa mudar o nosso paradigma, a nossa mente, não deixá-la ser tomada, ocupada continuamente por situações que a gente entende que foi um mal que nos fizeram, de alguma forma, mas que a gente possa se lembrar, se ocupar, né, de alegria com que Hashem já nos proporcionou através da vida do nosso Mashiach. Essa liberdade que ele nos concedeu. E isso possa, de fato, ocupar continuamente a nossa mente e trazer no nosso coração alegria. Isso é liberdade. Liberdade verdadeira que procede do Senhor.